E amados, que a paz de Jesus Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu, o meu, o nosso coração em Cristo Jesus. Deixa eu falar para você. Eu estou relutando para não fazer esse vídeo desde ontem. Mas Deus, quando Ele manda, a gente precisa de fazer aquilo que Ele manda, porque nós somos servos, não somos patrões. Meu amado irmão, nós estamos vivendo um momento terrível da história da humanidade, onde o pavor se espalhou em todas as partes do mundo, a era do coronavírus. E eu não sei porquê. Até os nossos irmãos, aqueles que dizem que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, também estão entrando em pânico. Parece que nós não conhecemos mais a Bíblia ou não lemos mais a Bíblia e nos esquecemos que tem profecias terríveis para acontecer e nós já sabemos de antemão, não precisamos entrar em desespero. A questão não é o coronavírus. A questão ou o perigo não foi a gripe aviária e tantos outros vírus que já circulou e nós continuamos aqui ainda. E hoje, agora neste momento, o sol está saindo e está amanhecendo um novo dia. Por que tanto pavor do coronavírus? Se existe um vírus letal, altamente letal, inteiramente letal e muito mais perigoso, circulando no nosso sangue, e nós muitas vezes nem lembramos. Ele se chama pecado. O salmista Davi diz no Salmos 51:5: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós já trazemos esse vírus maldito na nossa genética humana. Em Romanos 3:23 confirma dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós estamos contaminados por esse vírus chamado pecado e muitas vezes nem percebemos. Morrem milhares de pessoas todos os dias, em todas as partes do mundo, porque foram contaminados com esse vírus chamado pecado. Porque o salário do pecado é a morte. E eu quero deixar bem claro aqui que existe duas mortes. Existe a morte física e a morte espiritual. O coronavírus pode causar a minha, a sua ou a nossa morte física. É um vírus que só tem esse alcance. Pode causar e ele vai causar a morte física de muitas pessoas, como já tem causado na Itália, na China. Ele pode causar muitas mortes físicas aqui no Brasil, inclusive a minha. Mas esse vírus, ele existe porque é do pecado. É o vírus do pecado que trouxe também o coronavírus, que trouxe a gripe aviária e taranã, taranã. Não adianta você se livrar do vírus, do coronavírus, se você não se livrar do vírus pior, que é o vírus do pecado. Sabe por quê?
Vamos ler lá em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 6, que diz assim: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e com Cristo reinarão. Então deixa eu te falar, não importa. Não se preocupe com o coronavírus. Se preocupe com o vírus chamado pecado. Porque em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom, o presente gratuito de Deus é vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo. E em 1 João 1:7 diz assim: Se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eis aí o antídoto para o vírus pior do que o coronavírus. O sangue de Jesus. Aquele sangue mesmo que Ele derramou na cruz por mim e por você. Ele não tinha pecado. Ele tinha direito a viver. Porque como homem, Ele nasceu, viveu e morreu e não pecou. Isso foi confirmado por aqueles que examinaram. Ele disse: eu não vejo nesse homem pecado algum. Por isso ele serviu para morrer no meu e no seu lugar. E o seu sangue é o anticorpo, como que se fala, o antídoto para neutralizar este vírus maldito chamado pecado. E não tem jeito. Com coronavírus, sem coronavírus, eu e você vamos morrer. Não importa se você é rico, se você é pobre. Não importa se você é preto, se você é branco, não importa quem você seja. Um dia você estará diante de Deus para prestar conta de tudo que você fez por meio do corpo, ou bem ou mal. Me marcou muito essa semana passada uma pessoa que se elegeu ali junto com o Bolsonaro, é o Luciano Bivar. Talvez ele estava morrendo de medo do coronavírus que estava atacando ainda lá na China. Mas quando foi em um dia, no final da semana passada, às 4 horas da manhã, ele sofreu um infarto fulminante com 56 anos e morreu. Não é o coronavírus que vai me matar, é o pecado. Este é o pior vírus. Mas eu tenho o antídoto para você. Reconheça que você está com esse vírus. E aceite o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus. Receba o sangue de Jesus como antídoto. Ele disse: eu te dou a vida eterna e ninguém te arrancará da minha mão. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lembro-me de uma mensagem do apóstolo Pedro em Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Que refrigério? Tranquilidade. Você não vai estar mais se preocupando com essas coisas que causam a morte, porque aquele que recebe Jesus Cristo como seu Salvador, que se arrepende dos seus pecados, ele não sofrerá o dano da segunda morte, que é a morte definitiva, que é a separação eterna de Deus. Vamos ler novamente o texto? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Você não tem que estar preocupado com essa primeira morte, porque essa é inevitável. Não tem como evitar o inevitável. Ou com coronavírus, ou com gripe, ou com sei lá o que, eu e você vamos morrer. Mas nós podemos evitar a segunda morte.
a morte eterna. Nós podemos reconhecer que estamos infectados pelo vírus do pecado e receber o remédio que é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. E assim não precisamos temer, porque ainda que estejamos mortos, viveremos, porque é uma promessa de Jesus. A primeira ressurreição é para aqueles que vão ressuscitar na volta de Jesus. Nossos corpos serão transformados. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E aí sim, nós poderemos dizer, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Porque o aguilhão da morte, a ferramenta da morte é o pecado. Mas Jesus já venceu o pecado. Ele já pagou a minha dívida de pecado, a minha, a sua, a nossa, e nos deu de presente. Você quer? Você quer receber agora a sua salvação? É só você dizer, Senhor, eu entendi que sou pecador. Com a sua voz, com a sua boca. Que preciso de cura, preciso do remédio. Agora eu entendi que o remédio é o sangue de Jesus. E eu convido Jesus, entra no meu coração. O Senhor já está batendo há muito tempo e eu nesse momento estou abrindo a porta do meu coração. Entra no meu coração, transforma a minha vida. Tira, Senhor, o medo, o pavor, a timidez, a arrogância, a prepotência. Limpa a minha vida e usa-me como morada do teu Espírito, porque eu te recebo agora no meu coração. Faça essa oração e que venha coronavírus, que venha tudo, e acredite na promessa de Jesus. Se você partir hoje, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Acredite nas promessas de Jesus. Ele disse, eu te dou a vida eterna. E ninguém pode te arrancar da minha mão. Ele disse, eu sou a luz do mundo e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Esqueça a religião, esqueça a denominação, receba Jesus Cristo como seu Salvador. Não adianta você estar na igreja cheio de prepotência, cheio de medo, cheio de arrogância. Igreja que eu falo na sua denominação. É Jesus que é o caminho. É Jesus que é a verdade, é Jesus que é a vida. Creia nele, acredite nessa palavra. E você não precisará mais ter medo de nenhum outro vírus que chegue, porque você estará vacinado com o sangue de Jesus e terá o seu nome escrito no livro da vida. E ninguém pode apagar. Amém? Ficamos por aqui, que Deus te abençoe. Eu sou o divino companheiro, semeador de esperança. E essa esperança que eu semeio é Jesus, está escrito aqui na minha camisa, Jesus Cristo, a única razão da minha esperança. A minha vida é dele, o meu coração é dele, essa voz ele me deu para adorá-lo. Essa vida tem dono, ela pertence a Jesus. Se ele permitir, acontecerá. Mas se ele não permitir, 1000 cairão à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas eu não serei abalado na minha fé. Ok? Que Deus te abençoe. Muito obrigado.